30ª Feira do Livro de Brasília. Nós vamos entrevistar agora uma pessoa que há poucos minutos estava, acho que fazendo uma contação de histórias, tá? E ela publicou um livro, e deve ter outros livros, não sei, chama Cirilo, o dragão que sonhava ser bombeiro. O nome dela é Carolina Bacelar. E primeiro eu queria que você fizesse uma brincadeira, vamos fazer uma brincadeira. Carolina, conta uma história da vida da Carolina, dizendo assim, quem é a Carolina e quais os destaques da sua vida. O que seria interessante a gente botar nesse blog, nessa entrevista sobre sua vida. Olha, eu acho que uma coisa bem legal é que desde criança eu sempre gostei das letras, né? Eu fui alfabetizada antes dos 6 anos, porque eu sempre pedia pro meu pai, eu quero um livrinho com a letra, eu quero fazer liga-pontinho. E meus pais foram me alfabetizando em casa mesmo. Então eu acho que desde pequenininha essa tendência para as letras, ela foi muito marcante na minha vida. Então nas férias eu passava, às vezes eu virava madrugada lendo aqueles livros dos meus pais, da biblioteca deles. Eu sempre gostei muito, então eu achei que seria um caminho natural me transformar em escritora. E por que não para criança, né? Bom, você milita numa área vendável. Porque se você fosse poeta, você não venderia nada. Você entende? Aí você milita na área infantil. É uma área que tem mercado, tá? Você fez a opção por essa área por ter mercado ou você fez uma opção pelo seu íntimo mesmo? Na verdade, tem uma razão bem específica para estar nesse mercado. Eu acho que é interessante essa coisa de você falar que existe um mercado. É verdade, ele existe, mas ele está cheio, né? Então tem aquela coisa, você tem muita coisa. Então quando você faz para criança, você tem que sair um pouco dessa ideia de que você está fazendo para vender. Você tem que pensar no que está por trás do que você está fazendo. E no meu caso específico, eu busquei muitas respostas para minha vida, eu como Carolina. E eu achei interessante a questão da vivência dos valores e das virtudes. Então eu achei que trazer isso para o campo infantil seria muito rico, seria uma coisa muito legal para as crianças. E todo o meu trabalho é baseado nisso. Tanto que nesse livro do Cirilo, do Dragão, eu trabalho 2 virtudes, que é a da amizade e a da força de vontade. Que é bem diferente assim, de você dizer que você quer fazer uma coisa, mas quando você tem um propósito lá dentro de você, aquilo te leva, ainda que você não queira. Então... Vou fazer umas quebras na nossa entrevista. Você trabalha com televisão? Não trabalho com televisão. Você tem que trabalhar? Eu tenho que trabalhar. Eu, como muitos escritores, sou servidora pública também. Mas você tem imagem boa e você fala para a câmera com desenvoltura. Então, parabéns por isso. Segunda coisa, você... Aquelas perguntas bobas de jornalista. Quem é que influencia a sua literatura? Todos os grandes clássicos, brasileiros e estrangeiros. Eu leio Carlos Drummond de Andrade, tenho lido muito recentemente, a Clarice Lispector também, eu tenho descoberto eles dentro de uma visão muito bacana. Quem eu estou lendo agora também é o Dostoiévski, mas isso aí já é uma literatura mais adulta, né? Então, literatura infantil que eu sou apaixonada, e muitas crianças também são, é o Pequeno Príncipe, crianças e adultos, né? Ele é muito filosófico, eu gosto muito. Agora, outra pergunta boiola de jornalista você já ganhou algum prêmio? Você faz parte de academia? Você... Tá, eu não faço parte de academia, mas eu ganhei um prêmio, sim. Eu tirei 4º lugar nos contos infantis do Sesc, né? Foi o Monteiro Lobato. Foi a minha primeira participação num prêmio literário, foi nacional, e eu tirei 4º lugar. O livro foi editado e está disponível em toda a rede Sesc, né? De bibliotecas. Quantos livros publicados? Eu já te perguntei isso? Não, você chutou, esse é o primeiro publicado e tem esse outro do Sesc que foi editado também, mas você não pode comprá-lo, né? Ele foi gratuito, distribuição gratuita. Vamos falar de uma outra coisa, o brilho do olhar infantil. Quando você conta as histórias para esses pequenininhos, por exemplo, eu sou um cara que eu não gosto muito de tocar para criança, eu sou músico, eu gosto mais de adolescente, daquele olhar mais questionador e tal. O brilho do olhar infantil. Como é que você sente esse brilho? Como é que você vê a criança? Você que faz uma contação bonita, eu estava vendo, tem uma dicção perfeita, tem... Nossa, bacana. Como é que você vê tudo isso? Fale um pouco da criança que te escutou. O que ela provocou no seu sentimento?
Eu acho que a criança ela tem uma coisa muito marcante, que é a inocência. Eu acho que é isso que você fala, que você vê no brilho do olhar dela, né? Na verdade, dentro do que eu acredito, é como se fosse uma chama de amor que está no coração dela e que a gente vê pelos olhos. Então, quando eu estou ali com elas, eu posso até no início ainda me sentir um pouco adulta, mas se eu cair no chão, brincar, fizer os bichos com elas, pronto, aí eu me sinto igual a elas. De repente é por isso, como eu tenho essa busca dentro de mim muito grande, talvez eu me identifique muito com as crianças. Acho que é isso. Mas você tem feeling, porque, por exemplo, o microfone estava caindo toda hora da lapela, você foi e sentou no chão. Esses happenings, esses feelings, essa percepção com a criança, você tem uma criança mais calada, mais sorridente e tal. Como é que você trabalha tudo isso na sua contação de história? Eu procuro observar, né, a criança individualmente, apesar de ter um grupo ali, você percebe quem é mais calado, quem não é. Aí você chama aquela que é mais calada, o microfone não está funcionando, está te incomodando, eu tiro o microfone, eu brinco, enfim. É uma questão do feeling mesmo, não tem regra. Eu acho que quando você faz uma coisa que você gosta muito, isso funciona de alguma maneira. Eu não sei qual é a magia. Área administrativa agora. Você tem vários escritores que pagam, estava conversando aqui com Yemine, talvez vá voltar um pouco a escrever poesia e vou pagar o meu livro todo, uma quantia X. Você tem um livro publicado por uma editora. Se você puder dizer, se não tiver problema contratual, mas quanto você recebe para você do processo de venda, se foi fácil ou difícil. Isso eu estou querendo que você dê um toque para os autores infantis que estão assistindo sua entrevista. Como é que você mandou os originais, se mandou para várias editoras, como é que foi todo esse processo, ou seja, a área administrativa do seu livro? No meu caso, eu posso dizer que eu tive muita sorte. Eu mandei a uma única editora, que é a Solis Luna, que é atual, e eles imediatamente quiseram a história. Teve um fator de sorte porque eles quiseram entrar no mercado editorial infantil naquele ano em que eu lancei, que foi o ano passado, 2010, e eles estavam precisando abrir um leque de livros infantis. Eles acharam bacana a história, gostaram do meu trabalho como pessoa por trás do livro, como os valores que eu compartilho como escritora, e eu acho que uma coisa casou com a outra. Mas eu já li muitas coisas assim sobre como mandar seu livro para uma editora, e uma das que eu achei mais legais, ela é muito engraçada, foi a Thalita Rebouças, dizendo que é legal você de repente mandar dentro de uma caixa com pirulito, com bombom, enfim, toda aquela parte lúdica do infantil. Se não fosse assim, seria um livro de adulto, né? Então eu acho que você, na hora que manda para uma editora, é legal você imprimir esse espírito, né, criança, esse espírito que é seu, que está por trás do escritor. Afinal de contas, nós não somos uma máquina, nós somos pessoas, né? O Lenine, ele coloca num vídeo no YouTube que o músico, para ele surgir, ele não precisa ser muito bom. Ele tem que estar no lugar certo, na hora certa. E você acabou de colocar que você teve sorte. Então é um sucesso isso. Agora vamos falar um pouco de uma coisa que é pauta nos jornais brasileiros. Está deixando de ser, mas é pauta, que é a mulher. A mulher hoje ocupa presidente da República, a mulher motorista de táxi, a mulher pugilista, a mulher ocupando todos os espaços da sociedade, a mulher fazendo mil coisas. Como é que a Carolina vê a mulher hoje na sociedade? A mulher é respeitada, a mulher é valorizada, não é? Tocando celular não há problema, você está entendendo? Como é que a mulher é vista pela Carolina na sociedade, e a mulher Carolina, ela se posiciona, ela luta pelos seus ideais. Fala um pouquinho da mulher Carolina e da Carolina e da mulher na sociedade. Bom, eu acho que a mulher na sociedade, ela está ocupando os espaços, que é uma coisa natural, porque quando eu prefiro falar de ser humano e não somente de mulher e de homem, porque eu vejo como uma polaridade feminina e uma polaridade masculina. Então a mulher tem muito a aprender com o homem e o homem também tem muito a aprender com a mulher. É assim que eu vejo. Então eu me posiciono, seja no mercado editorial, seja no meu trabalho, seja dentro da minha casa, como um ser humano. Eu acho que essa é uma visão mais a tendência é a união, não é? Não é a desagregação. Por isso que eles dizem, os filósofos falam, né? O bom é o que une. Então vamos nos ver como seres humanos e vamos ver que tudo vai depender da gente como ser humano. Essa é a minha visão. Eu acho que se todos nós, homens e mulheres, pudermos ver a vida dessa maneira, acho que ambos saímos ganhando. De onde é que vem esse vocabulário extenso que faz com que você coloque suas ideias com exatidão? Eu te parabenizo. De onde é que vem isso? Então, como eu te falei, eu leio muito desde criança. Eu acho que isso tem a ver com o que eu li até hoje. A gente é resultado muito do que a gente lê. Mas também eu tenho um estudo hoje que eu gosto muito, que é estudar filosofia.
E estudar filosofia me ajudou muito nessa busca que eu tenho como ser humano e vejo ajudar muitas pessoas. Então eu acho que talvez venha um pouco daí isso que você está chamando desse vocabulário vasto. É uma união do que eu já fiz a minha vida inteira em termos de leitura e de expressão oral. E hoje com a filosofia é muito legal, eu gosto muito. Uma outra pergunta é que as mulheres feias acham essa pergunta ridícula, mas as mulheres bonitas acham essa pergunta interessante. A beleza te atrapalha? Sinceramente eu não penso muito nisso, porque eu vejo a beleza como uma coisa que vem de dentro da pessoa. Então a beleza, na verdade, é o bom, né? É o bom, o justo e o belo. Então a beleza para mim é um troço mais filosófico. A pessoa, ela é linda de diversas maneiras. Então eu não vejo como isso atrapalhar. Se você ama o outro, se você se importa com o próximo, você é lindo, é maravilhoso. E isso é legal. Você falou muitas vezes em filosofia. Você é formada em filosofia? Você fez cursos nessa área? Qual a sua formação? Eu sou formada em gestão internacional, nada a ver, mas hoje eu faço um curso livre de filosofia na Nova Acrópole. Então isso me ajuda muito a ser uma pessoa melhor, e se você é uma pessoa melhor, naturalmente você quer compartilhar isso com as pessoas, né? Carolina, o blog vai colocar na tela seu e-mail, seu endereço, seu blog, tudo que for possível para as pessoas entrarem em contato com você. E ao mesmo tempo pede que você divulgue para seu mailing, né, a sua entrevista, porque a pessoa acessando sua entrevista vai ver outras diversas que tem lá no blog. Bom, uma última pergunta eu sempre faço, tá? Queria te fazer... vou fazer uma pergunta anterior. A mídia tradicional, Rede Globo, TV tais e tais, e a mídia alternativa, tá? Elas te respeitam e te divulgam? Sim, normalmente eu tenho uma boa entrada onde eu preciso ter, eu não sinto nenhuma dificuldade nisso. Eu particularmente, é assim que eu tenho tido essa experiência, né? Rádio, televisão um pouco menos, mas a rádio ela é interessante porque ela tem uma difusão muito grande dentro da sociedade, então para mim é bom. Eu sempre costumo brincar, né? Tem a fila dos que tem muita sorte e tem a fila dos que tem muito mérito, então eu estou trabalhando para estar naquela fila do mérito, sabe? Um dia meu dia vai chegar, então tá legal. Carolina trabalha bem a tecnologia de informação, ou seja, Facebook, Orkut, blogs, fotologs, aí vai, trabalha bem, sabe tudo disso, tem Facebook, tem tudo? Tenho tudo. Meu Facebook é como escritora, o meu LinkedIn também é como escritora, tem o site que é o www.carolbacelar.com. Esse é para os pais, não é para as crianças, é mais falando da filosofia do que está por trás da minha escrita, por isso mais para os pais, para os formadores de opinião. Então tem de tudo, vocês me acham na rede facilmente. Entrevista deliciosa e uma última pergunta tradicional do blog, que é: alguma coisa ficou pendente que você gostaria de colocar nessa entrevista e eu não perguntei? Não, ficou ótimo. O entrevistador é maravilhoso também.